Será que é possível perder a salvação? Bom, basicamente existem dois grupos dentro do meio cristão, dentro do protestantismo. O primeiro grupo acredita que é possível perder a salvação mediante o pecado. Então, uma vez que você peca, você cai da graça, precisando então de um novo arrependimento para que você então novamente seja salvo por Cristo Jesus. Existe um outro grupo do qual eu faço parte que crê na perseverança dos santos ou da segurança eterna. Uma vez que a salvação é um plano de Deus e Deus quem a executa, então este mesmo Deus guardará todos os seus até o final. Eu entendo, olhando para as Escrituras, e sou persuadido a acreditar nisso, segundo os ensinos bíblicos, de que Deus está nos aperfeiçoando na medida em que caminhamos, para que nós então nos assemelhemos a Cristo a cada dia que passa. Então eu estou persuadido a acreditar, com base nas Escrituras, que Cristo me livrou da condenação do pecado e Ele então me guardará até os tempos eternos, para que eu então viva com Ele mediante esse sacrifício que Ele mesmo fez. O sacrifício de Jesus, ele só se torna eficaz e completo uma vez que aqueles pelo qual Ele morreu possam então herdar a vida eterna. Se Cristo morre e eu não consigo chegar ao céu por conta das minhas atitudes, logo o seu sacrifício é incompleto ou é ineficaz. Dentro desse primeiro grupo que eu havia dito, existe uma pequena confusão que os irmãos fazem. Eles confundem comunhão com relacionamento. O pecado, ele quebra a comunhão com Deus, mas não quebra o nosso relacionamento com Ele. Eu tenho um amigo que mudou de cidade recentemente, e por decisão e por entender que assim era melhor, ele foi. Nós passamos um tempo sem conversar, sem termos contato, devido à distância. Mas nós não deixamos de ser amigos. Recentemente falei com ele, depois de um bom tempo sem falar, e foi tão legal essa conversa, porque é como se nós nunca tivéssemos nos separado ou como se nós não estivéssemos longe. Dada e preservadas as proporções dessa analogia, nós precisamos entender que o pecado quebra a nossa comunhão com Deus, todavia não rompe o nosso relacionamento com Deus. Eu gosto de pensar nessa ideia de santificação, porque é isso que acontece com nós. Não é que nós fomos livres do pecado, não, nós somos livres da condenação do pecado. Nós seremos livres do pecado. Enquanto não somos livres do pecado, nós caminhamos em direção ao céu, crescendo, mas também errando e às vezes pecando contra o Senhor. Eu gosto de pensar nessa ilustração também a respeito de uma floresta onde tinham 3 leões e fizeram uma reunião nessa floresta e o macaco perguntou quem seria o líder, uma vez que o leão é o rei da selva, e qual dos 3 então lideraria a selva. E aí, depois de uma longa reunião, depois de conversarem bastante, eles propuseram então para os 3 leões brigarem entre si, para aquele que vencesse se tornasse o rei. Os 3 leões então olharam um para o outro e decidiram que não iam brigar entre si porque eram muitos amigos. O macaco então convocou uma nova reunião na floresta e aí depois eles chegaram à conclusão de que poderiam então sugerir aos leões que escalassem uma montanha grande e difícil, e o primeiro que chegasse ao pico mais rápido então seria o rei da selva. O primeiro leão, os leões toparam, e aí o primeiro leão tentou e não conseguiu, o segundo tentou e não conseguiu, e o terceiro e último tentou e também não conseguiu. E eles voltaram e o macaco olhou para aquilo e não sabiam o que fazer, até que uma águia se aproximou e disse: olha, eu tenho a ideia de quem vai nos liderar. O primeiro subiu, não conseguiu, voltou e disse para a montanha: você me venceu. O segundo tentou, não conseguiu, voltou e disse para a montanha: você me venceu. Porém, o terceiro subiu, não conseguiu e desceu, e ele virou para a montanha e disse: você me venceu por enquanto, porque você já chegou no seu tamanho máximo, e eu ainda estou crescendo. Dada também as proporções e respeitando a analogia, eu entendo que a nossa caminhada cristã funciona da mesma forma. Nós estamos crescendo em santificação. Os nossos problemas nós já sabemos quais são. Os nossos pecados, os pecados que estão diante de nós já sabemos também quais são. Mas nós estamos crescendo e amadurecendo espiritualmente. De modo que, ao olhar para trás, eu vejo que eu não cometo pecados que cometia. E eu estou crescendo nessa estatura, nessa semelhança do caráter de Cristo.
Você precisa entender que salvo não é aquele que levanta a mão e caminha em direção ao púlpito diante do apelo de um pastor, diante de um sermão. Salvo é aquele que foi alcançado por Cristo Jesus e teve a sua vida regenerada, uma vez que o Espírito Santo vivificou ele, deu vida a ele e ele tomou então possessão dessa fé. É interessante a gente pensar nisso, porque essa ideia de regeneração é uma ideia de mudança, de nascer de novo. Quando Jesus fala em João 3, está conversando com Nicodemos, diz que é necessário nascer de novo. É essa ideia de agora ter uma nova vida. Assim como no primeiro nascimento, nós não tivemos nenhuma ação com isso, isso veio do próprio Deus, uma execução do próprio Deus. Assim também acontece no novo nascimento, quando o Espírito Santo ilumina nossas mentes e aí então agora nós caminhamos regenerados, vivificados e agora selados pelo Espírito Santo. Efésios 1, versículo 13 diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. E a ideia então é de um tempo antigo, onde o rei ou o imperador selava com o seu anel algum documento ou algo, dizendo que aquilo pertencia a ele. Então nós somos selados com o Espírito Santo e nós então pertencemos ao Senhor e nada nem ninguém pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nós olhamos para a história da Bíblia, a história da humanidade, nós sempre vemos o ser humano tomando decisões erradas, escolhendo errado e, portanto, eu não acredito que Deus deixaria a nossa escolha, essa ideia ou essa questão de perseverar até o final. Uma vez que Ele morreu, Ele então vai cuidar de mim para que eu chegue até o final. Eu gosto de pensar nessa ideia porque Hebreus diz que Jesus morreu por nós, obviamente, e nós nos apropriamos desse sacrifício, mas Ele também é o nosso intercessor. Jesus é o nosso advogado. Ele morreu para nos salvar, morreu no passado, salvando-nos do pecado, da ira vindoura, da condenação, e junto com Deus hoje Ele intercede por nós na medida em que nós erramos. Então, uma vez que eu entendo tudo isso, eu me aproprio desse Jesus que é Salvador e desse Jesus também que é Senhor. Salvador porque Ele me salvou mediante a sua morte e ressurreição. E Senhor porque eu devo seguir, eu devo obedecer e eu devo então entender o que Ele quer de mim e viver para Ele. O que muitas pessoas não entendem é justamente isso. Muitos dizem acreditar em Jesus como Salvador apenas com medo da ira vindoura do inferno, mas não querem um Jesus Senhor. Eu já não consigo desassociar Jesus Salvador de Senhor. Eu entendo que Ele é o nosso Salvador e também Senhor, por isso eu tenho que viver de acordo com a vontade e o querer dEle. R.C. Sproul, ou Robert Charles Sproul, diz que a minha salvação não é pela minha obediência, mas a minha obediência é uma resposta à fé salvadora ou à graça salvífica. Então hoje eu sou obediente a Cristo Jesus porque Ele me salvou, me selou com o Espírito Santo e agora então eu sou capaz de andar de acordo com a vontade e o querer do próprio Deus. Para entender essa ideia de regeneração, e é preciso então a gente analisar isso, que salvação não é quando eu levanto a mão e digo, mas é quando eu percebo a mudança e entendo o que Deus fez e o que Deus é. Eu lembro-me de certa vez estar jogando bola e antes de ter esse crescimento espiritual, esse encontro com o Senhor, eu era alguém assim que era muito impulsivo e jogava bola assim muito de uma forma mais agressiva. E lembro-me então de, depois de um tempo, estar crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, vivendo as experiências com Deus. Eu lembro de voltar a jogar bola e aí numa determinada situação lá eu sofri uma entrada mais dura, mas não fazer nada. Eu levantei e apenas pedi para saí, logo depois fui trocar de roupa e acabou o jogo. Deu um início de confusão com os que ficaram no campo por conta dessa entrada, mas é interessante que no final nosso time estava lá tirando o uniforme e alguém disse: olha, fulano deu sorte porque ele deu essa entrada dura, foi no Luciano, se tivesse sido em outro, o treino tinha ficado pior, tinha ficado feio. Isso não deixa de ser um testemunho, porque eu era de um jeito e agora eu sou de um outro jeito e caminho para continuar sendo transformado por Cristo Jesus. Então, se você quer saber se você é salvo, você tem que olhar para a sua vida, como você era e como você é. Não significa que você foi transformado completamente, ainda não, mas será. E é justamente por isso que eu acredito que você não perde a salvação. Jesus, ele expiou nossos pecados de forma completa e eficaz. Esse é o motivo pelo qual nós não perdemos a nossa salvação.
Obviamente, nós perdemos a nossa comunhão com Deus quando erramos, mas nós não perdemos a nossa salvação, porque nós fazemos parte de um povo, de propriedade exclusiva do Senhor, o Deus que nos salvou e vai nos perseverar e nos ajudar em perseverança até o final, para que então nós sejamos salvos. Eu não consigo pensar que Cristo morreu por mim e eu não fui para o céu por conta própria, porque eu errei. Caso contrário, se eu chegasse no céu por também ter perseverado por conta própria, eu chegaria lá por mérito. E a entrada no reino dos céus não é por mérito. João 10, 28, a parte B, diz que ninguém pode arrancar da mão de Cristo aqueles que são seus. A ideia do texto é sobre as ovelhas. E Cristo então está dizendo que ninguém pode tomar de suas mãos as suas ovelhas. Romanos 8:1 vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos o próprio Cristo fazendo a oração sacerdotal, no capítulo 17 de João. Nós temos ele orando pelos seus e ele também vai se sacrificar pelos seus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Pedro negando a Jesus, mas depois voltando ao Senhor. Nós olhamos a história do filho pródigo que volta para o seu Senhor. Nós temos Davi caindo em pecado e voltando para o nosso Deus. Então nós olhamos para as Escrituras e vemos que mesmo errando, Deus tem nos perdoado e Deus ainda permanece e mantém a aliança que Ele fez conosco. Quando nós olhamos para a Bíblia de uma forma geral, e se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que Deus fez uma aliança com Abraão e essa aliança não dependia de Abraão, mas dependia de Deus, porque Deus iria cumprir a promessa que fez, porque Deus é fiel à sua promessa. Então, quando Deus faz uma promessa para Abraão, a história começa a decorrer, a discorrer, e nós vemos que Abraão erra. Abraão vai mentir, depois nós vamos ver que Abraão vai tomar uma atitude insensata quando ele conversa com a esposa a respeito de um filho tentando fazer o trabalho que é de Deus. Mas Deus não quebra a aliança, mesmo Abraão errando como errou. Então, quando Cristo faz essa nova aliança, que é no sangue dele, derramado, o corpo dele que foi entregue, essa aliança ela não pode ser quebrada. Por quê? Porque ele é fiel à promessa que ele fez, de que quem crê nele tem a vida eterna. Então eu estou certo de que tenho a vida eterna e nada nem ninguém pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Agora, eu não posso usar como justificativo o fato de ser salvo e não perder a graça para viver uma vida leviana e em pecado. Muitas pessoas usam como argumento quando erra, dizendo que a carne é fraca. Mas o texto não está querendo ali dizer para nós, ou usarmos aquele texto, não é correto usarmos esse texto como justificativa, uma vez que eu erro e uso o texto como justificativa, a carne é fraca, como nós ouvimos por aí. Mas o texto nos traz um alerta de que a carne é fraca, por isso eu preciso tomar cuidado. Quando a Bíblia fala a respeito de salvação eterna, de perseverar até o final, não é uma justificativa de que nós perdemos, mas é um alerta para que nós andemos de acordo com a vontade e o querer do Senhor. E está relacionado à conduta que nós temos. Uma vez salvo, sempre salvo, graças a Deus por essa segurança. Então é isso, espero que você tenha gostado e principalmente que tenha sido esclarecedor, mesmo de forma bem resumida e bem simples. Espero que tenha contribuído para o seu crescimento espiritual. Espero te ver em breve. Um abraço. Até mais.